sou Tainan Greff, especialista em boxe olímpico formado em Cuba, e esse é o canal Ciência do Boxe. Galera, hoje começando um quadro novo que vocês me pedindo há muito tempo. Nós vamos começar a analisar exercícios. Todos os exercícios que vocês veem por aí no Instagram, etc, no YouTube, etc. Mas antes de mais nada, quero pedir a você já que gosta de boxe, que acompanha o conteúdo desse canal, que apoiar esse trabalho. Vou deixar um link aí na descrição do meu Apoia-se. Tô juntando dinheiro para estudar em Cuba, vou levar minha câmera, vou mostrar para você o boxe cubano de dentro, ou seja, você vai beber da fonte. Vou estar mostrando Cuba e o boxe de dentro todos os dias com a minha câmera. Então, se você quer participar desse processo, vamos se unir, pois a união faz a força. A gente é quase 50 mil, se cada um doar R$1 eu consigo fazer meu mestrado, doutorado e mostrar tudo isso para vocês. O exercício do pneu é justamente esse aí que vocês viram no começo. No que consiste? Basicamente você vai botar dois atletas, ambos vão colocar o seu pé adiantado dentro do pneu e eles não podem tirar o pé adiantado. Eles só podem mais ou menos se movimentar para um lado ou para o outro, mas nós vamos falar mais ou menos dessas questões. Existe outro exercício que cumpre exatamente com a mesma função, que é o de amarrar um pé adiantado de um atleta com o outro pé adiantado do outro atleta. Ou seja, eles amarram mesmo, como se um cadarço do tênis amarrasse no outro, e eles ficam ali presos sem conseguir mexer aquele pé adiantado. E aí a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e a gente vai fazer sempre essa pergunta aqui nesse quadro de análise de exercício, é: qual é o objetivo com esse exercício? E aí esse exercício, ele cumpre com o objetivo de você estar trabalhando algo, desenvolvendo algo em curta distância. Pode ser trabalhado de várias formas, dependendo da forma você vai cumprir com um objetivo diferente. Mas ele se baseia aí, a base dele é estar trabalhando em curta distância. Ou seja, sempre que você impõe limite ou impõe condições, você vai estar desenvolvendo alguma coisa relacionada à tática no boxe. Então o objetivo desse exercício é principalmente tático, relacionado a curta distância. Se a gente for ver, Tainan, ele cumpre com esse objetivo de estar trabalhando em curta distância? Sim, ele cumpre com esse objetivo. Porém, a gente tem que ter noção de quando a gente está falando em tática, estamos falando em combate. Tudo relacionado à tática, você pode impor e trabalhar de várias formas, impondo condições. Porém, essas condições, elas precisam estar dentro do âmbito do combate, o mais próximo possível, como se luta numa luta de boxe. E aí é onde entra o problema, na minha opinião, desse exercício. Eu já fiz esse exercício, já fiz amarrando o pé adiantado com o outro pé adiantado do adversário. Vou falar pra vocês, isso é um saco. Ninguém luta desse jeito, gente. Você não tem equilíbrio direito, muito incômodo, você não consegue se movimentar muito bem, principalmente quando você amarra o pé do adversário no seu, que também fazem muito, porque aí o adversário mexe um pouquinho o pé, ele já te puxa e fica uma coisa muito ruim. Não é assim, não simula bem a curta distância. A única coisa que simula aí é que você sim é obrigado a manter uma certa distância mais próxima, porém a forma como você conduz a curta distância com o pé preso na frente, ela não cumpre bem com a função de estar trabalhando dentro do mais ideal, mais parecido a como se combate em curta distância. Ah, Tainá, mas tudo bem, você falou que cumpre com o objetivo, agora você está falando que não cumpre com o objetivo. Os cubanos eu já vi fazendo um exercício, por exemplo, diferente para cumprir com a mesma função, que é o quê? Pegar dentro do ringue, delimitar o ringue, passar umas cordinhas nos barbantes e formar vários quadradinhos de, sei lá, 1,5 m por 1,5 m, 1 metro por 1 metro, vários quadradinhos delimitados pelos barbantes, e aí os caras ficam ali dentro daquele 1,5 m quadrado, boxeando, e não tem como não boxear em curta distância, porque o espaço está delimitando que você luta em curta distância. Porém, ali você consegue fazer um combate muito mais parecido e real, uma simulação muito mais verdadeira a curta distância, porque o pé não está preso. Então você consegue ter uma movimentação muito melhor, o adversário não fica te desestruturando tanto, você não perde o equilíbrio sozinho tanto. Para resumir a análise do exercício do pneu, cumpre com o objetivo de você estar trabalhando em curta distância? Sim. Você pode trabalhar impondo condições como se fosse uma escola de combate condicionada com o pneu? Talvez, mas é muito mais ideal você fazer num ambiente pequeno e você não tem esse pé preso, porque aí você consegue trabalhar muito melhor na curta distância. Você vai simular muito melhor. Não adianta nada você aprender a boxear e ser lindo, maravilhoso na curta distância, com aquele pezão lá na frente, e na hora de boxear você não vai lutar assim com esse pé preso lá na frente. Essa é a questão. Você deve estar simulando tudo em relação à tática, mais parecido possível ao que você vai utilizar no combate contra os seus adversários. Então por isso é que o exercício do pneu, na
na minha visão, não cumpre tão bem com o objetivo de você estar aperfeiçoando algo na curta distância, como você está delimitando o espaço para os atletas estarem boxeando no espacinho mais pequeno. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício. Se vocês já fizeram, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, tanto o exercício do pneu, como aquele de amarrar o pé adiantado com o pé adiantado do adversário. Quero saber o que vocês pensam sobre esse exercício, se vocês concordam comigo ou não. Deixem aí nos comentários. Se você chegou até aqui e gostou desse tipo de informação, quero convidar você para ser membro do canal e estar recebendo conteúdo mais exclusivo, mais detalhado, mais científico sobre todas as questões relacionadas ao treinamento do boxe. E se você é um cara que está buscando se capacitar, também tem na descrição aí sobre alguns seminários e conteúdos da apostila que eu já tenho escrito lá no Hotmart. Mas é isso, galera. Tamo junto. O boxe tem muita ciência. A ciência tem que ser estudada pra cacete. Tamo junto. É isso.